A partir de agora, pergunte ao doutor. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita. Iniciamos mais uma edição de Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de direito do consumidor. Gratidão pela participação conosco, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos que acompanham a TV Educadora. Estamos aí novamente para abordar esse tema aí que é tão intrincado, né? Exatamente. Que é tão complexo, mas é um tema assim, que desperta muito interesse das pessoas. Exatamente. Justamente porque muitas vezes a pessoa também só vai se aprimorar ou entender um pouquinho mais quando é afetada, não é? Exatamente, Luciano. E por isso é importante que, como cidadãos, nós tenhamos noção e a dimensão dos nossos direitos. Exatamente. Né? A gente até falou no programa anterior que houve toda uma evolução dessa questão relacionada ao direito do consumidor. E hoje entendo que não só a legislação, mas a própria conscientização da população, ela está bem avançada, as pessoas têm mais dimensão e conhecimento dos seus direitos, mas é um campo fértil para litígios, para situações bastante, às vezes, inusitadas, que vão exigir da pessoa, do consumidor, a busca de uma solução e também por parte daqueles que fornecem produtos e serviços, né? Das empresas, principalmente. Perfeito. Então vamos iniciar aí com a participação dos nossos espectadores. Vamos à primeira pergunta. Os conflitos entre usuários e planos de saúde se resolvem com base no Código do Consumidor, doutor? Sim, Luciano, com base no Código do Consumidor e assim, ouso dizer que dentre aí as situações que ocasionam aplicação de legislação específica sobre isso, os planos de saúde, eu acho que estão ali ocupando quase que o topo da tabela. Tem muito problema relacionado a conflitos entre usuários e planos, os mais variados possíveis, e eles vão ser solucionados, sim, à luz das normas do Código do Consumidor. Os planos individuais, os planos coletivos, como é o caso daqueles planos que são muitas vezes intermediados por empresas, a empresa oferece um plano de saúde para os seus funcionários, ela funciona como uma espécie de intermediadora, não é ela quem faz a gestão do plano, sempre tem uma empresa de seguro de saúde fazendo isso, então as normas do Código do Consumidor se aplicam nesse caso. Existe uma exceção que são os planos de autogestão, aqueles que a própria empresa, principalmente órgãos, empresas ligadas a órgãos públicos, empresas públicas, algumas fundações, elas mesmas fazem essa gestão, aqueles que eles chamam de autogestão. Nesses casos, tem decisões e entendimentos que não se aplica ao Código do Consumidor. Mas mesmo assim, eu entendo que algumas situações pontuais, muitas vezes a gente vai se valer, talvez não das normas do Código do Consumidor, mas de situações similares. Imagine você um plano de autogestão em que o usuário precisa de uma cirurgia de urgência, corre risco de morte e o plano se nega a cobrir aquilo. Então, evidentemente que ele vai ter que se valer dos instrumentos legais para isso e creio eu que o aplicador da lei, que é o juiz, ele, embora não possa aplicar diretamente normas do Código do Consumidor, ele vai se valer de alguns conceitos ali, com certeza, principalmente da questão que demanda urgência. Perfeito. Vamos à participação de mais um espectador. Carros, motos, objetos roubados em estacionamentos de shopping e supermercados. Quem se responsabiliza, doutor? É uma pergunta interessante. Também é um campo fértil. Às vezes a gente entra em estacionamento de shopping center, grandes redes de supermercados e vê lá um aviso. Não nos responsabilizamos pelo veículo ou por objetos deixados no veículo. Veja, gente, isso é uma cláusula que o fornecedor, que o estabelecimento coloca em favor dele, que não tem aplicação. Na medida em que você estaciona seu veículo num local,
o estabelecimento ele tem um dever de guarda, de zelar pela guarda e pela segurança do seu veículo e dos objetos que estão ali inseridos no veículo. Principalmente se tratam de estabelecimentos comerciais, alguns até cobram, como é o caso de shopping centers que cobram o estacionamento. Em Ribeirão Preto a gente tem shoppings que fazem a cobrança, mas ainda que não haja cobrança, ainda que esse estacionamento seja gratuito, na verdade essa gratuidade ela é assim, ela é um tanto quanto camuflada, digamos assim, porque aquilo é um plus que o estabelecimento coloca para o consumidor e que vai ser um atrativo para que o consumidor vá comprar lá. Perfeito. Então, o estabelecimento responde sim, por danos no veículo, alguém bateu, por furtos, quebrou o vidro para furtar, ou mesmo, principalmente no caso de furto do próprio veículo. Perfeito. Mais participação de espectadores, vamos lá. Carros comprados em garagens de seminovos, tem só a garantia de motor e câmbio ou eles têm que dar a garantia total do veículo? Então, Luciano, na semana passada a gente fez uma menção sobre essa questão de garantia, né? A diferenciação da garantia legal, contratual e garantia estendida. Veja, ainda que o veículo seja usado, a garantia legal, que é aquela prevista no Código do Consumidor, ela existe. O veículo é um bem durável. Portanto, dentro do que a norma prevê, ele teria sim um prazo de garantia de 90 dias, 3 meses. Então não é que o estabelecimento está dando aquela garantia. Essa garantia ela é legal. E infelizmente ou felizmente para os consumidores, essa garantia não deve se resumir apenas a câmbio e motor. Imaginemos você que deu um problema no freio. Imaginemos você que tem um problema de suspensão. O consumidor, ele é leigo no assunto. Muitas vezes ele compra no ímpeto, ele compra na empolgação, ele não tem como detectar de cara, de pronto, algum defeito que o veículo possa apresentar. Então, essa garantia, entendo eu, e isso aí os tribunais também têm entendido, ela vai além de câmbio, vai além de motor, para abordar, por exemplo, suspensão, freio, e sei lá o que mais. Talvez diferente pudesse ser, por exemplo, um amassado, isso é uma garantia visível. Uma garantia, desculpa, é um defeito visível, é um defeito que o consumidor vê na hora, esse veículo está com amassado, então eu estou comprando ele sabendo que ele está apresentando aquela condição. Mas quando ele apresenta um defeito que o consumidor vai descobrir isso depois, né, que exige uma habilidade técnica, ela não deve se resumir apenas ao câmbio e ao motor. Mais uma participação de espectadores, vamos lá. Em casos que se perde a comanda em uma lanchonete ou restaurante, eu tenho que pagar a taxa que eles impõem? Não. Isso também é uma praxe nesse meio. Veja, o dever de controle que existe é do estabelecimento. A comanda, ela é colocada e ela deve ser interpretada como um controle do consumidor. Tá? Do consumidor. Tanto é verdade que grande parte desses estabelecimentos, eles anotam na comanda, mas vai lá para o caixa, a informação, vai lá, não sei para quem controla aquilo. Você pediu uma cerveja no restaurante, ele vai anotar um vinho, ele vai anotar o seu consumo, mas evidentemente, na maior parte das vezes, isso aí vai lá para quem controla isso. Tá? Então não há essa obrigação legal de pagar a multa. Se houver algum tipo de constrangimento nesse sentido, o estabelecimento pode ser responsabilizado, inclusive o proprietário que está, às vezes, muitas vezes, submetendo o cliente a algum constrangimento. Agora, claro, se o consumidor se valer da má-fé para isso, tá? Não estou dizendo que ele vai de pronto ter que pagar, mas se o estabelecimento comprovar que ele agiu de má-fé, aí, obviamente, a situação pode mudar de figura. Mas sempre, saibam vocês, o estabelecimento tem que manter esse controle paralelo. Não pode obrigar a pagar a multa. Perfeito. Vamos a mais uma interação, uma participação dos nossos espectadores. Quais as consequências para a empresa credora que não retira o nome do devedor, né, em casos aí do pagamento da dívida, doutor? Isso é muito comum. O consumidor fica devendo
E, diante disso, a empresa promove a inscrição do nome do CPF dele nos cadastros de inadimplentes. CSPC, Serasa, Cadim e por aí vai. Qual que é o objetivo primordial desses cadastros? É constranger o consumidor? De forma alguma. O objetivo primordial disso é promover aí uma interação, né, dentro do âmbito comercial, empresarial, para se saber qual que é a capacidade de adimplência daquele cliente. Tanto assim é verdade que hoje, por exemplo, temos aquelas situações de score do Serasa. Então, se atrasa muito as suas contas, seu score cai, você é um cara pontual, seu score fica alto. Jamais servir como instrumento para constranger o consumidor. Mas tudo bem, é um direito que a empresa tem de inscrevê-lo em caso de inadimplemento? É um direito. Mas, se o consumidor pagar, existe um prazo para que o nome dele seja retirado. A lei parece que prevê 5 dias úteis. E um outro detalhe, ainda que a dívida não seja paga, se ela se estende por vários anos, depois de 5 anos que o nome e o CPF do consumidor estiver anotado naquele determinado cadastro, necessariamente ele tem que ser suprimido. Ainda que a dívida prevaleça, ainda que não tenha sido pago. O que eu aconselho? Pagou? Tem que tirar. Então, pode sofrer algumas consequências. Perfeito. Mais uma pergunta aí dos nossos espectadores. Aí também nesse tema, né? Prazo máximo em que se permite aí que o nome do consumidor permaneça nesses cadastros. Como disse, 5 anos, né? Ainda que a dívida não tenha sido paga, e se foi paga, no máximo 5 dias úteis para que seja retirado. Se houver a prevalência, se houver permanência daquela situação, o consumidor então poderá ingressar com uma ação de reparação de danos morais contra a empresa, contra aquele órgão que o inscreveu nos cadastros. Perfeito. E é bom pontuar aí, não é isso, a gente tem uma lenda urbana a respeito disso, né? Fica lá 5 anos no cadastro. Sim. É retirado do cadastro, mas a dívida permanece. A dívida permanece, claro, tá? A dívida existe. Aí nós vamos partir para uma outra seara, que é a questão do prazo decadencial para cobrança judicial, enfim. Mas isso é uma outra história. Mas, a princípio, a dívida prevalece. Está lá, se o cara for lá pagar, o fornecedor pode receber sem problema, que a dívida ainda está ativa. E vamos à participação dos nossos espectadores com mais uma pergunta. Os produtos de mostruário, né, também se sujeitam às garantias em favor do consumidor, doutor? Da mesmíssima coisa. Estão sujeitos aos prazos de garantia, ainda que... Porque se costuma vender produtos de mostruário, às vezes, mais baratos. Mas isso, efetivamente, ainda que o consumidor compre um preço mais em conta, não isenta o fornecedor dessa garantia. Perfeito. De forma alguma. E às vezes é isso, né? Olha, teve um abatimento porque de fato já estava aberto, Sim. ficou no mostruário. Sim. Né? Pode acontecer. E eu acho que é uma forma que o estabelecimento tem de promover aquele produto e de fazer com que ele seja desovado, digamos assim, tá? Mas ele vai estar submetido aos mesmos prazos de garantia legal. Muito bom. Mais uma participação de espectadores, vamos à próxima pergunta. Se aplica o Código de Defesa do Consumidor para eventos artísticos como teatros, cinemas e shows? Sim, aplica-se. O estabelecimento, a empresa que promove o show, eles são considerados fornecedores, como tal, submetidos ao Código do Consumidor. Mesma coisa. Perfeito. E a gente percebe todo o trâmite, como a gente falava na semana passada, por exemplo, da questão das viagens, não é? A gente tem tido reclamações de alguns shows de venda de ingressos a mais do que o espaço comporta, etc. Veja, dentro dos princípios do Código do Consumidor, alguns ele é bem explícito nesse sentido e são muito valorizados. Por exemplo, segurança do consumidor, o bem-estar do consumidor, né? A saúde, inclusive mental, do consumidor. Os estabelecimentos que promovem shows e os produtores, eles estão também sujeitos a esses deveres, né? Então é muito desagradável você chegar no local, você compra um show, um espetáculo
para sentar e não tem lugar para você sentar, ou você fica em locais muito aglomerados, ou o local não te oferece um sistema de segurança. Na nossa história aqui, a gente viu situações. O caso da Boate Kiss lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. Vira e mexe, a gente está vendo situações em que não há essa segurança necessária e a qual o estabelecimento está sujeito. Então, com certeza vão se aplicar essas normas, as regras que a gente comentou semana passada, responsabilidade objetiva e tudo mais. Afinal, Luciano, o que eles objetivam é o lucro e, como tal, eles devem se sujeitar também, é um bônus isso, ao ônus em decorrência daquele lucro que ele está buscando. Uhum. Vamos a mais uma participação, a mais perguntas. Podem ser aplicadas as regras do Código do Consumidor a eventos esportivos, como jogos de futebol, por exemplo? Deve, né? É como os shows. Com um plus aí que hoje nós temos não só o Código do Consumidor, nós temos o Estatuto do Torcedor, que é uma lei específica para torcedores de eventos esportivos, e a Lei Geral do Esporte, que se não me engano é de 2000, é recente, 2022, 2023, que traz lá um trecho dizendo expressamente dessa responsabilidade daqueles que promovem esses jogos, daqueles que, por exemplo, o mandante de campo num determinado jogo de futebol, enfim. Então se aplica com certeza. E a mesma coisa, segurança. Inclusive, Luciano, esses jogos eles não se resumem a isso. Ali dentro tem fornecedor de alimentos, fornecedor de bebidas. Todos esses que estão ali envolvidos nesse negócio estão sujeitos às normas de consumidor também, e a pessoa que vai ali assistir, ele é considerado consumidor como tal, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Mais uma pergunta dos espectadores, vamos a ela. Quando é que as concessionárias, de energia devem responder por danos causados em aparelhos eletrônicos? Veja, concessionárias de energia são fornecedoras de serviços públicos, ainda que de forma delegada, terceirizada. Concessionárias, o poder público então confere a uma empresa o direito de explorar aquela atividade e elas vão estar sujeitas também às normas do consumidor. Então, por exemplo, se um aparelho de eletrodoméstico queimou por eventual oscilação de energia, queda, volta, as concessionárias elas são responsáveis por isso. Elas têm a obrigação de indenizar. Claro que isso vai demandar do usuário ali o enfrentamento de uma certa burocracia, Então, o que a gente costuma orientar? Olha, queimou, o que você vai fazer? Você entra em contato com a concessionária, relata o problema, deixa o produto à disposição, porque a concessionária ela pode, inclusive, solicitar uma vistoria ali daquele produto e ver se realmente o dano ocorreu em razão da oscilação de energia. Sempre é bom, inclusive, eu sou muito partidário disso, que se faça um boletim de ocorrência. Não é necessário que o usuário se dirija a uma delegacia de polícia. Hoje você tem o boletim de ocorrência online que você pode fazer, relatar o ocorrido, fotografe, filme o aparelho, enfim. Nós estamos aqui falando de oscilação de energia. Mas, por exemplo, digamos que está chovendo muito, com raios, relâmpagos, e queimou, tá? Repito, as concessionárias, os fornecedores, eles têm responsabilidade objetiva. E dessa forma eles têm o dever de não permitir que esse tipo de ocorrência cause danos ao consumidor e ao seu patrimônio, certo? Então, é isso que eu acho que deve ser entendido. Elas têm responsabilidade, e só que aconselhamos o consumidor a adotar todas essas precauções. E se eventualmente não funcionar, procurar um profissional responsável. Hoje, inclusive, tem, por exemplo, o Ministério da Justiça, ele coloca à disposição um site específico para o consumidor, consumidor.gov, que é vinculado ao Ministério da Justiça, e ali você pode abrir uma reclamação. Nesse sentido, a empresa ela é notificada
pelo órgão que faz a gestão dessa ferramenta, e ela tem a obrigação de justificar o ocorrido ali, de dar uma resposta. Agora, claro, pode chegar num ponto em que nem assim se consegue resolver, nem com o consumidor.gov, nem com o PROCON, enfim. Então é sempre interessante aí buscar o auxílio do judiciário através de um profissional especializado. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela. É ilícito, por exemplo, o corte de energia elétrica em caso de falta de pagamento de faturas, doutor? Isso é uma questão que envolve muito debate, né? Energia elétrica, água e esgoto, como disse, são serviços públicos. E como tal, esses serviços, a lei determina que serviços públicos, eles têm que ser contínuos, indivisíveis e ininterruptos. Uhum. Então, na medida em que você corta a luz, corta a energia de um determinado estabelecimento, é óbvio que vai interromper o fornecimento e aquilo lá vai causar transtornos os mais variados. Só que os entendimentos de tribunais, toda a questão aí ligada a isso, tem se direcionado pela licitude, portanto, pela possibilidade de corte em caso de inadimplemento, ou seja, quando o consumidor deixou de pagar. Mas veja, tem um detalhezinho, tá? Não por contas atrasadas, não por faturas atrasadas, mas por faturas atuais. Então, a concessionária verificou que não houve o pagamento, ela pode cortar, mas de contas mais recentes, se não me engano até 90 dias, se não me falha a memória. E assim mesmo, não é um corte incontinente, ou seja, não é um corte abrupto e efetuado de forma surpreendente. A concessionária tem que previamente notificar o consumidor e dar um prazo para ele regularizar. E só assim o consumidor não o fazendo que se pode efetuar o corte de energia. Cortou, pagou, colocou em dia, eles têm prazo também para religar, para restabelecer o fornecimento daquele serviço. Senão podem responder também. Perfeito. Mais uma participação dos nossos espectadores, vamos a ela. Os planos de saúde podem negar cobertura para situações de urgência, alegando falta de cumprimento de prazo, de carência, de adesão do usuário? E o que fazer nesses casos? O plano de saúde é um negócio, né, como eu falei, que causa muito pano para manga. Existem sim os prazos de carência. A Agência Nacional de Saúde, que é um órgão estatal que faz toda a gestão dessa questão ligada a plano de saúde, fiscalização e tal, ela estabelece as situações em que deverá, ou melhor, poderá haver carência, e estabelece os prazos máximos de carências que os planos de saúde podem estabelecer. O que é a carência, gente? Eu contrato um plano de saúde e para eu fazer uso dos benefícios que o plano me traz, eu tenho que aguardar um prazo. Dá um prazo para consultar um médico, um prazo para fazer um exame, uma internação, uma cirurgia. E por que existe isso? Para justamente evitar qualquer tipo de proveito que o consumidor possa tirar disso. Eu não tenho plano de saúde, amanhã eu descubro que estou acometido de uma doença grave, eu vou lá e contrato um plano, pago 1, 2 meses, sou internado, opero, enfim, depois eu caio fora. Então, justamente para evitar isso aí, é que existe essa possibilidade dos planos de saúde exigir essa carência. Primeira coisa que eu aconselho, entender no contrato qual o prazo de carência que o plano estabelece. Ele tem um máximo, tá? Então a ANS, por exemplo, estabelece para consulta, se não me engano, em exames mais simples, 30 dias de carência. Não pode, em tese, ser mais do que isso. Exames laboratoriais, ambulatoriais mais complexos, mais complicados, que às vezes exige internação, salvo engano, 180 dias, internação 180 dias, cirurgia idem, parto, se não me engano, são 300 dias. Então, esse é o prazo
que ela pode estabelecer. Mas a minha operadora ela oferece um prazo menor de carência. Ótimo, melhor para o consumidor. Por isso que é sempre bom entender, primeiro, o que o plano estabelece e depois fazer a análise desses prazos sob a ótica do que a legislação do consumidor prevê também. Perfeito. Penúltima pergunta de hoje, vamos a ela. É possível aos planos de saúde aí negar essa cobertura em função dos prazos de carência já estabelecidos? Sim, Né? Na medida em que só não pode ultrapassar o que a lei prevê. Aí o consumidor tem direito de exigir. E isso é uma questão que a gente sempre tem que ficar atento, né? Porque tem um prazo legal, não importa que o plano fez um contrato com prazo superior ao que a legislação manda. Não pode fazer. A legislação já estabelece qual o parâmetro que o plano tem que estabelecer. Se ele põe menos carência, ou se ele não tem carência, melhor. Claro que na prática isso vai funcionar em custo. Exato. Um plano de carência, sem carência, certamente vai custar mais caro que um plano que prevê carência. Perfeito. Última pergunta de hoje, vamos lá. Quais as modalidades mais comuns de litígios nesses casos, né, entre plano de saúde e usuário, doutor? A carência acontece muito. Alto custo? Alto custo, reajuste abusivo de prestação de plano. Isso aí, o judiciário está coalhado de ações que questionam reajustes aplicados a plano de saúde. A gente sabe que os planos, muitas vezes, eles aplicam reajuste segundo a faixa etária do usuário, mas muitas vezes eles extrapolam isso, eles não levam em consideração só o aumento da faixa etária, praticam reajustes aí que muitas vezes extrapolam muito os índices inflacionários e cortes, né? Interrupção também tem muito. Salvo engano, no final de 2024, houve uma alteração nessa questão sobre a possibilidade de corte de plano de saúde, porque antes dessa alteração, se não me falha a memória, os planos poderiam interromper a cobertura se o usuário ficasse, se não me engano, 60 dias sem pagamento. Hoje, tem que estar com 2 prestações não pagas nos últimos 12 meses. Podem ser consecutivas ou podem ser alternadas. Nesses casos, eles podem interromper, podem cortar o plano. Mas, repito, sempre precedido de prévia notificação do usuário. Então, o plano vai lá por telefone, por SMS, WhatsApp, carta com AR. Você está devendo 2 meses, você tem tantos dias para regularizar, senão seu plano vai ser cortado. Aí sim, ele vai agir dentro da legalidade. Nada de fazer isso aí à espreita e sem o prévio conhecimento do consumidor, sob pena de responder judicialmente por isso. Doutor Antônio, gratidão sempre aqui pela participação conosco, fica, né, sempre o convite e esperamos realmente, né, que a gente continue sempre esclarecendo aí as dúvidas dos nossos espectadores. Só me por favor, fazer uma colocação, e tem um detalhe, voltando aos planos, situações de urgência é praticamente sem carência. Eu tenho que fazer uma cirurgia de urgência, eu tenho que fazer uma coisa, né? Estou correndo risco de morte, risco de grave, de piora da minha lesão. Aí a lei fala 24 horas, então assim, eu entrei com pedido, o plano tem que me franquear a realização daquele procedimento, senão responde por isso. Perfeito. Mas enfim, eu que agradeço, Luciano, agradeço aos que enviaram as perguntas e aos que nos assistiram. É sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso. É um tema que eu adoro, que me desperta muita atenção, gosto de estudar sobre, porque a gente sabe que são situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que as pessoas, infelizmente, acabam tendo que enfrentar isso aí, muitas vezes não estão conscientes do seu direito. É isso. E você sabe, para interagir conosco aqui no Pergunte ao Doutor, você deve acessar nossas redes sociais, não é? Interagir com o tema proposto para aquela semana e mandar a sua pergunta. Nós ficamos por aqui com mais uma edição de Pergunte ao Doutor.
Pergunte ao Doutor. Todas as quintas é o Dia do Advogado. De volta na próxima semana. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita.